Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje abordaremos o capítulo 125, cujo título é No Convívio do Cristo, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A passagem evangélica anotada neste capítulo está em Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ao texto de Emmanuel. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixar emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de que lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Vamos a uma breve reflexão sobre o texto, analisando esta lição de Emmanuel, que é um convite à higiene mental e à renovação espiritual. Emmanuel utiliza a citação de Paulo aos Coríntios para fazer uma análise em 3 pilares fundamentais: o submundo das emoções negativas, onde ele descreve pessoas que caminham carregando espinheiros e charcos internos. No Espiritismo, entendemos que o pensamento é matéria mental. Ao reviver mágoas, a pessoa cria uma atmosfera fluídica densa ao seu redor. Ela cria a viciação mental. Emmanuel aponta que muitos dramatizam desencantos e reconstituem doenças com volúpia. Isso indica um apego ao papel de vítima, o que estagna a evolução do espírito. Existe também o contágio fluídico. Ao deixar um escuro rastro de fel, o indivíduo não apenas se prejudica, mas influencia o ambiente e os encarnados ou desencarnados à sua volta. Ele aborda também sobre a ilusão do arquivo morto. O texto critica o hábito de historiar episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Para a doutrina espírita, o arrependimento é útil, mas a culpa paralisante é uma armadilha do ego que impede a reparação e o progresso. E o terceiro pilar, onde ele aborda sobre a nova criatura em Cristo, onde ele diz que estar em Cristo não é uma adesão externa ou rotular, mas uma sintonia vibratória. A renovação molecular e espiritual acontece quando o pensamento se liga ao modelo de Jesus. A percepção da realidade muda. O problema não desaparece, mas a forma de interpretá-lo é renovada. Algumas conclusões e aprendizados que podemos tirar deste texto de Emmanuel.
O aprendizado cristão exige uma ruptura prática com o homem velho. Suas conclusões para o leitor são diretas. É a necessidade do esquecimento libertador. O autor conclui que a memória não deve ser um depósito de lixo. Se dores antigas voltam à imaginação, a ordem é: esquece-os, segue adiante. O esquecimento do mal é condição para a saúde da alma. Encarar o trabalho como antídoto. A solução proposta não é a meditação passiva, mas a busca voluntária pelo trabalho a fazer. O serviço ao próximo é o que limpa o rastro de fel e substitui o pessimismo por utilidade. A mudança de perspectiva. A conclusão máxima é que a renovação prometida pelo Evangelho é imediata e interna. Quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Isso significa que o mundo exterior pode continuar difícil, mas a luz interior altera a cor da lente pela qual enxergamos a vida, transformando o pessimismo e azedume em oportunidade de aprendizado. Como resumo, podemos deixar a seguinte ideia: comportamento do homem velho: cultiva mágoas e desilusões, dramatiza doenças e perdas, envenena a vida com pessimismo, vive estagnado no passado. A nova atitude da criatura deve ser praticar o esquecimento do mal, focar no trabalho e na utilidade, enxergar o Evangelho como luz, caminhar em direção ao melhor que espera. Nós podemos aplicar essa limpeza mental no nosso cotidiano moderno, trazendo a lição de Emmanuel para o cotidiano moderno, né? Esses espinheiros e charcos são desafios hiperconectados de hoje. A limpeza mental proposta pelo Espiritismo não é um isolamento do mundo, mas uma gestão seletiva da atenção. Finalizamos a leitura e a reflexão deste texto, ouvindo na voz de Elizabeth Lacerda a canção Tá Chorando Por Quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar